E aí, galera, bom ou não? Seres humanos, e aí? Bom ou não? Espero que sim. Galera, vamos lá? Mais um filósofo? Santo Agostinho de Hipona. Bem, vocês lembram das aulas de períodos da filosofia antiga? Sim? Não? Pois bem, eu vou pegá-la aqui. Essa é a aula de período da filosofia antiga. Ela está colocada aí para você. E é onde eu faço um apanhado geral das divisões dos períodos da filosofia antiga. Essa aula já está lá. E tem esse período aqui, ó, que é o quarto período da filosofia antiga. E se nós vamos falar do Santo Agostinho, que pertence a esse período, embora ele esteja colocado dentro da filosofia medieval, e eu já expliquei isso em outra aula, vamos fazer um breve apanhado, isso vai nos ajudar bastante. Bem, sabemos que o período da filosofia antiga ele vai do século VII a.C. ao século VI depois de Cristo. Nós temos o primeiro período, que é o pré-socrático, o segundo período, que é o socrático, e o terceiro período, que é o pós-socrático. O quarto período também é pós-socrático, mas ele recebe o nome de ético, helenístico ou cosmopolita. Perceba que ele vai do século III ao século VI, é muito tempo. E vai acontecer muita coisa dentro desse período. O que significa dizer que a filosofia vai ter diferentes formas de pensar e sobre o que pensar, até se consolidar a chamada filosofia cristã, que vai aí perdurar durante todo o período medieval até o Renascimento. Tá bom. As principais correntes, e sempre quando eu digo os principais, eu quero dizer que não são as únicas, são as mais estudadas, as que ganharam maior visibilidade. Perceba que aqui eu tenho algo antes de Cristo e aqui eu tenho algo depois de Cristo, ou seja, algo com e sem influência dos pensamentos e das ações de Jesus. Tá. Aqui nós temos o período da filosofia greco-romana, que refere-se justamente ao período antes de Cristo. Depois de Cristo, considerando que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, e o Velho Testamento ele baseia então nas crenças e nas concepções de história do povo hebreu. Nós vamos ter também a filosofia greco-romano-judaico-cristã. O legal desses nomes, apesar de eles serem compridos, é que você percebe, a filosofia grega tá lá, ó, os pensadores romanos sobre a influência o quê? Dos judeus e de Cristo. É o que nós chamamos de neoplatonismo. O Santo Agostinho, ele vai entrar aqui, ó, na filosofia greco-romano-cristã. E aí vamos facilitar a nossa vida? Bora! Filosofia greco-romana, beleza. Filosofia greco-romano-judaico-cristã é o neoplatonismo. Grave esse nome, neoplatonismo. Ou seja, novas formas de pensar a partir de Platão. E a filosofia greco-romano-cristã, que vem da onde? Da influência de Cristo. E aqui nós temos duas correntes. Ela recebe o nome de patrística. Aí nós temos a patrística romana e a patrística grega. A patrística romana também recebe o nome de patrística latina, porque a língua dos romanos é o latim. E o Santo Agostinho entra aqui, meu camarada, na patrística romana ou latina. Qual que é a diferença de uma e outra? Bem, a patrística romana, que é a que nós vamos ver agora em Santo Agostinho, ela trabalha de um lado a concepção de razão e fé. Ô Juliano, mas a patrística grega também faz isso. Sim, qual que é a diferença? A patrística romana, ela coloca a fé, Deus, acima da razão, acima do homem. Enquanto que a patrística grega tenta fazer o quê? Conciliar Deus e homem, fé e razão. Vamos lá então no Santo Agostinho? Saber então que ele pertence ao quarto período da filosofia antiga, sua filosofia é uma filosofia cristã e ele pertence à corrente chamada de filosofia greco-romano-cristã, também conhecido como patrística romana ou latina. Quantos caminhos a seguir na filosofia, são vários.
Sigamos então esse caminho que coloca a fé, a luz, Deus, acima das concepções humanas. Que legal, Juliana, que legal. É isso aí. Tá aí o Santo Agostinho. Essa primeira aula do Santo Agostinho, essa primeira parte da aula do Santo Agostinho, nós vamos falar sobre essas questões históricas e um pouco sobre a vida dele. Por quê? A sua vida, ela tem tudo a ver com sua formação moral, intelectual, o lugar onde você viveu, as pessoas com quem você conviveu, as teorias que você conheceu. Isso tudo interfere na sua formação enquanto indivíduo. Então tá lá. Santo Agostinho de Hipona. Opa! Santo! Sujeito que realiza no mínimo 2 milagres. Quem realiza um só é o que? Beato ou beata, que significa feliz. Agostinho nasceu em Tagastes, norte da África. Ô Juliana, mas a gente aprendeu que Tales de Mileto nasceu em Mileto. Heráclito de Éfeso nasceu em Éfeso. Pitágoras de Samos nasceu em Samos. Só que no cristianismo, nascer é nascer em Jesus. É nascer em Cristo, é receber o sacerdócio. E ele recebeu isso na cidade de Hipona. Então você já sabe que as cidades referentes aos padres da Igreja Católica refere-se ao lugar aonde ele recebeu o sacerdócio. Perceba que o Santo Agostinho ele é do século IV e entra no século V depois de Cristo. O que significa dizer que ele vai viver o processo de consolidação das teorias cristãs e ele tá pouco tempo depois da sua morte, pouco tempo assim, né? Algumas décadas depois, vai acontecer o quê? A queda do Império e a fragmentação do Império e a partir daí a formação do período medieval. O que o Santo Agostinho trabalha? A relação entre razão humana, a nossa capacidade de pensar, e fé. Opa! Fé cristã. Ei! Não é qualquer tipo de fé, não é uma fé politeísta que acredita em vários deuses. Não é uma fé no mítico, mito. Não é uma fé no místico, essas coisas do espiritual. Não. Não é uma fé em outras religiões monoteístas, é uma fé em uma religião monoteísta específica que é a que se baseia nos ensinamentos de Jesus. Perceba que essa formação do livro sagrado, ela vai ser de fundamental importância nas discussões que envolvem aquilo que o homem conhece, aquilo que o homem deve conhecer, como deve conhecer, o que conhecer e o que garante a verdade desse conhecimento. Tá bom? É claro que nós vamos ter o Santo Agostinho antes e depois da conversão. Isso é notório. Então existe o Agostinho antes, um sujeito intelectual, estudioso, inteligentíssimo, boêmio. E após a sua conversão, que vai acontecer ali na casa dos 32, 33, existe divergência sobre isso, enfim, 32/33. O Santo Agostinho vai se converter. O que nos interessa é o pensamento do Santo Agostinho após a sua conversão. Mas precisamos entender todo esse trajeto até a sua conversão. Então vamos lá. Nós temos obras anteriores à conversão, que está aqui, né? Contos acadêmicos sobre a vida feliz e sobre a ordem. São 3 livros que estão aí. Tá bom? E aí, como o santo... Até então, né? Vamos falar santo não. Como o Agostinho, antes dele se tornar santo, era uma pessoa boêmia e ele tinha problema de insônia, como afirma alguns livros. Imagina, não tem energia elétrica. Então o que ele vai fazer? Ele vai se envolver com mulheres, ele vai se envolver com bebidas e vai preencher a sua noite com coisas profanas. Após a sua conversão, devido a sua questão de insônia, ele vai produzir muito. Será que ele vai produzir muito? Pô, olha aqui.
Obras posteriores à sua conversão. Confissões, são 13 livros. Imagina você escrever uma autobiografia, 13 livros. Tá bom, essa é a sua obra mais importante. E talvez a mais importante da história da filosofia cristã. Mas ele vai escrever várias outras obras, porque você precisa entender que o livro sagrado, a Bíblia, é uma coisa, a interpretação desse livro é outra. E aqui a filosofia, o cristianismo, ele está em consolidação. E a igreja, na sua formação, ela deve estabelecer aquilo que deve ser compreendido como verdadeiro na Bíblia, que são as correntes, que vai mudar lá com Lutero. Mas nesse período a igreja está buscando um pensamento para a interpretação desse livro. E ela vai encontrar isso no Agostinho, porque existem várias outras teorias. Então vamos continuar com os livros. Está aqui, ó, sobre a imortalidade da alma, sobre o livre-arbítrio, sobre a cidade de Deus. Além de, ele escreveu 217 cartas, são textos que tem aí aproximadamente 30 páginas e tal. Não entenda a carta como carta de amor, não. Entenda a carta como uma mensagem que eu envio a alguém e eu gostaria de fazer uma síntese do que está acontecendo, do que eu penso. E isso gasta um tempão para escrever. E naturalmente você emite uma série de juízos filosóficos e faz relatos históricos do que está acontecendo. 93 tratados, ou seja, obras extensas e que buscam fundamentar essa ideia da filosofia cristã, tendo como por trás disso os interesses da Igreja Católica, e 50 sermões aí que são as orações e tudo mais, com base no Novo Testamento. Neotestamentário, né? Novo Testamento. Bem, é isso. Meu camarada, perceba que a gente tem muita coisa para ver no Santo Agostinho. Ele despenca nos vestibulares. No Enem ele é o que mais cai. Tá? Porque ele é a base dessa fundamentação da filosofia cristã. E aí eu falei para você que ele é um filósofo medieval, mas está na antiguidade. Certo ou não? Certo. E aí eu voltei a colocar isso aqui para você. É uma forma de sintonizar. Esse slide você vai ver ele em outros filósofos. Ele serve para situar, porque eu não sei se você assistiu às outras aulas ou se você se lembra disso, etc. Perceba aqui, ó, a queda do Império Romano em 476. Vamos voltar? Olha aqui, ó, 430. Foi o que eu te disse. O Agostinho ele vai morrer no período em que o Império Romano já está em crise e vai se tornando, ele vai deixar de existir aí, né? Período medieval. Mas o Agostinho está antes. O que é importante você entender é que a antiguidade, o período medieval, moderno, eles têm datas históricas que definem o seu início. Isso aqui é uma referência histórica. Não significa dizer que acabou a antiguidade, não, agora tudo é medieval. Acabou medieval, agora tudo é moderno. Não. Existe um período aí de interseção. Essas datas são apenas referências. Ó, tá, se a idade média começou no século V, e ela vai se caracterizar aí pelo domínio da igreja, isso começou ainda aqui, ó, meu camarada, no século I, aí depois de Cristo, com o pensamento cristão. Perceba que a filosofia cristã, ela vai estar aqui, ó, do mundo antigo, do século I, mais ou menos, tá aqui. Ah, coloquei aqui, não tinha visto não, do século I ao século XIV. Santo Agostinho está aqui. Percebe a diferença? Que período histórico ele pode ou não coincidir com a ideia de filosofia? Então, filosofia antiga, tá no período da antiguidade. Ah, legal. Mas é só isso? Não. Refere-se às concepções e os estudos ainda do mundo antigo que se estendem pelo período medieval. Ah, e a filosofia medieval? Refere-se aos estudos que se iniciam ainda no mundo antigo e se estendem por toda a Idade Média. Beleza?